quase 2/3 das crianças ucranianas foram deslocadas de seus lares desde o início da guerra, segundo dados aí da Unicef. E de acordo com o governo da Ucrânia, quase 900 crianças morreram ou ficaram feridas desde o início da guerra. Está conosco agora o Luca Bassani, que é o nosso correspondente, vai trazer aí mais informações. Infelizmente, números trágicos, não é isso, Luca? Muito bom dia. Bom dia a você, Marcelo, a todos que nos acompanham. Realmente, os números são trágicos trazidos pela Unicef. A gente vê que são cerca de 2/3 de todas as crianças da Ucrânia que foram diretamente afetadas por essa guerra, seja através da imigração, forçada, se tornando refugiadas, seja através dos deslocamentos internos. Afinal, muitas delas que viviam em regiões de conflito, principalmente no Donbás, toda a região do leste da Ucrânia, foram com as suas famílias para a região oeste, onde há maior tranquilidade. A gente percebe que do número grande de refugiados nessa guerra, quase 7 milhões de pessoas, metade desse número, um pouco mais, até quase 4 milhões são crianças. Muito se dá pela lei marcial, que obrigava os homens a ficarem no país, os homens entre 18 e 45 anos para lutar ao lado das tropas ucranianas, mas de qualquer maneira muitas dessas crianças abandonaram as suas infâncias, as escolas tiveram que ser abandonadas, crianças que deixaram de brincar, de estudar, buscando refúgio em países onde muitas vezes eles não sabem a língua, com a sua mãe, com os seus avós. A gente percebe que não só por conta da imigração forçada, mas também pela destruição de infraestruturas relacionadas à educação ou até mesmo ao lazer das crianças. A gente vê que muitas escolas, muitos teatros, muitos complexos poliesportivos foram afetados, atingidos pelos bombardeios russos, o que obriga as crianças a buscarem o refúgio em locais mais seguros ou simplesmente a ficarem nas suas casas. Realmente, entre a população civil que foi afetada por essa guerra, as crianças são as mais afetadas. Até agora são 313 crianças mortas, de acordo com o próprio relatório da ONU, mas a secretária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, diz que esse número pode ser muito maior. Afinal, as averiguações ainda acontecem, muitas dessas investigações não puderam ser concluídas por conta dos escombros, por conta até mesmo de várias cidades estarem ainda longe da libertação, longe das pessoas poderem chegar a elas para poder fazer essa averiguação imparcial, sejam órgãos internacionais, sejam jornalistas. Realmente muito triste essa notícia e, novamente, a tristeza maior de saber que não há nenhum tipo de previsão para quando haverá um desfecho dessa guerra e muitas dessas crianças poderão voltar ao seu cotidiano regular, nas escolas, nos esportes, no lazer, como todas as crianças do mundo deveriam seguir. Sem dúvida, Luca Bassani. E uma notícia interessante aí que traz até uma esperança de dias melhores, Esse conflito aí na Ucrânia, a gente acompanha de perto, E você falava, Luca, a possibilidade, inclusive, de nós termos aí o acordo, nenhuma possibilidade nesse momento, mas nesse momento, inclusive, há a postura ucraniana de receber armamentos e continuar com essa tentativa de resistência mesmo. Exato. Ontem a gente viu que, de uma maneira extraoficial, alguns membros da OTAN se encontraram na Holanda, juntamente com o primeiro-ministro holandês Mark Rutte, para discutir exatamente o maior apoio à Ucrânia neste momento. A Ucrânia disse que até agora as munições foram normalizadas, aquele nível baixo de munições foi regularizado, porém os armamentos, os foguetes de longo alcance têm faltado e seriam essenciais para colocá-los em uma posição de igualdade nessa luta do Donbás, onde para cada peça de artilharia relacionada a isso, os russos superam em 10 o número daquelas peças ucranianas. Portanto, os membros da OTAN que falam de maneira mais incisiva contra a Rússia, como os países bálticos, Lituânia, Letônia, Estônia, até mesmo a Polônia, disseram que estão dispostos a fazer esse envio e também eles, de maneira conjunta, se colocaram em uma posição bastante favorável à entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, que aplicaram no último mês para isso e ainda tem aqueles entraves relacionados à Turquia. Mais detalhes em relação a isso acontecerão na próxima cúpula da OTAN, que acontece em Madrid no final desse mês, e muito provavelmente o presidente Erdogan será a figura de grande destaque, porque tudo depende dele para que o bloco possa se expandir, conseguindo dois países muito importantes, que é a Finlândia e a Suécia.
E, Luca, para a gente fechar contigo, né, nós tivemos há pouco aí as informações do Eliseu Caetano lá dos Estados Unidos, da tentativa, né, dos Estados Unidos e também toda a comunidade aí de países que acompanha toda essa questão que envolve alimentação, né, os grãos que são produzidos aí estão parados praticamente na Ucrânia, na fronteira, a possibilidade da construção de silos aí na fronteira justamente com a Ucrânia, até na Polônia, para escoar essa produção em razão aí da expectativa cada vez mais real, né, da fome ser ampliada no mundo, além dos custos, evidentemente, de todo o impacto da guerra em relação à alimentação, né, Luca? Exato, Marcelo. Um dado que até a gente noticiou aqui na Jovem Pan no dia de ontem é que cerca de 25% das terras agricultáveis da Ucrânia foram perdidas durante a guerra, seja pela ocupação, seja mesmo pelos próprios trabalhadores não poderem trabalhar, estarem ou no exército ou terem imigrado sendo refugiados. A gente percebe que essa crise alimentar pode afetar grande parte do mundo em desenvolvimento e subdesenvolvido, principalmente na África e na Ásia, onde a gente vê que cerca de 22 toneladas desses grãos estão presos, né, no Mar Negro sem conseguir serem escoados, e essa ajuda dos Estados Unidos é essencial. A construção desses silos é fundamental para normalizar o preço e principalmente fazer com que esses grãos entrem novamente no mercado para que as pessoas possam comprar. Afinal, são essenciais para a pecuária em todo o mundo e para a própria subsistência, para a própria alimentação de milhões e milhões de pessoas. A gente espera que isso possa se normalizar, porque inclusive a agricultura é feita pensando no futuro, e se a produção ficar paralisada nos próximos meses, isso vai ter um efeito muito forte na safra do ano que vem, podendo reduzir até 40% segundo algumas estimativas. Então é uma questão essencial, principalmente para o futuro. Luca Bassani, correspondente da Jovem Pan na Europa, claro que daqui a pouco ele retornará aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Luca.